Vamos dar um passeio noturno? Listen to the color of your dreams. Hoje eu vou fazer aqui uma resenha do livro Passeio Noturno, do Everaldo Rodrigues. O Everaldo Rodrigues também tem um canal, ele faz parte dos Booktubers do Terror no Facebook, tá? Então eu vou deixar todos os links dele lá embaixo, do canal dele, tanto do canal dele quanto o link para vocês comprarem o livro. Passeio Noturno se consiste então num livro de contos, de ficção em geral. Tá? Suspense, mistério e até mesmo alguns de terror. O mais interessante é que alguns contos sempre vão puxar para o lado do seu psicológico, deixando alguns assim aberto para você escolher o desfecho final. O livro tem 8 contos e eu vou falar um pouquinho, bem rapidinho, de cada um deles. O primeiro conto é Coceira. Aqui nós temos um personagem principal, né, que tem uma vida normal até então, e de repente ele acorda com uma coceira no sovaco. E então ele não dá a mínima para aquilo, né? Ele pensa que pode ser só uma alergia, né? E vai passando os dias, aquilo vai ficando mais chato, aquilo vai incomodando mais e mais e mais, até que se torna um monstro. Aquele negócio já tomou tudo aqui dele, e tá ficando... Ele não consegue nem sair de casa por causa daquela coceira agonizante. E a partir daí eu não vou falar mais nada. Eu confesso que me deu muito trauma, porque eu particularmente tenho muito trauma dessas coisas de doença, de alergia, já começa a me coçar, sabe? E realmente esse conto faz isso com a gente. Tá? O próximo conto se chama Toby. Aqui a gente vai ter então uma família normal, né? Tipicamente da família americana, né? Que é o pai, a mãe e o casalzinho de filhos, né? E eles então têm uma casa e eles têm um cachorro chamado Toby. E eles são totalmente apegados a esse cão, né? Eles tratam o cachorro como se ele fosse da família mesmo. Todo mundo adora o Toby. E chega um dia que ele acaba morrendo atropelado. E aí então vai passando-se os dias, eles acabam se acostumando com a morte do cachorro, né? E passa aquele luto inteiro, né? Aquele pranto. Confesso que até eu me emocionei nessa parte. Esse conto passa pelo ponto de vista do pai, tá? Então é narrado em primeira pessoa. Ele começa a ouvir latidos do Toby, ele começa a ouvir arranhadas na porta, né, do Toby. Então ele começa a achar que está ficando louco, até então que ele descobre que todas as pessoas da família também estão tendo essas mesmas visões do cachorro, né? Então aí que ele vê que ele não está louco mesmo. Só que o cachorro ele começa a ficar cada vez mais agressivo, né? Ou o fantasma do cachorro começa a ficar mais agressivo, né? Ele começa a ficar intimidador, ele começa a querer atacar as pessoas, né? E aquilo passa então a virar um inferno. E o final desse conto é totalmente surpreendente. O próximo conto é um conto que eu particularmente não gostei muito, tá? É um conto pequenininho, talvez seja porque eu não consegui entender direito a mensagem que ele quer passar, que é o envelope, né? Que vai ter aqui então um carinha que ele acabou de terminar um relacionamento, pelo que eu lembro. E aí, de repente, eu não lembro se ele tá numa festa ou se na porta da casa dele, chega uma mulher, né, uma tiazona toda sexy lá, ela entrega um envelope pra ele, né, aí ele pega o envelope e aí ela fala assim: você não pode pronunciar o que está escrito aí dentro. Se você pronunciar, saiba que ter a sua língua transformada em areia não é nada bom. Aí ele pensa, né, aqui só tem doido. Aí ele vai embora então e ele tava meio bêbado também, ele joga aquilo lá e vai dormir. Aí no dia seguinte ele pega aquele envelope e aí vocês vão ter que ler para descobrir. O próximo conto se chama O Barranco, um Corpo e um Galpão. Esse conto é um conto muito interessante, justamente pela descrição e composição dos personagens em si. Que a gente vai ter um grupo de adolescentes, né, e eles têm, digamos que um clubinho, né, lá. Vai ter então desde o machão, o bad boy, ao mais frangote, né, ao mais tarado, aquela coisa. E aí então 3 desses amigos, um belo dia, uma bela noite, estão no meio de um barranco lá em cima, e eles estão conversando, né? Um deles está doidão de droga, bêbado, e aí um deles acaba empurrando o outro de lá de cima. E isso causa na morte desse cara. Esse conto ele é narrado por um jovem de 16 anos, eu acho. E aí ele vê o cara empurrando, só que ele não consegue saber se ele empurrou de propósito, se foi um acidente, se o cara estava caindo e ele tentou segurar, entendeu? Não sabe. Mas aí conforme vai se passando a história, você percebe que tem toda uma trama antes de ter acontecido esse suposto acidente. Como eu falei, esse conto pra mim só foi interessante pelos personagens. Eu não diria que você se apega aos personagens, mas eles são tão bem construídos que você fica vidrado na história. No final tem uma cena meio que muito da hora, que eu gostei muito, que o próximo conto se chama O Mendigo. Esse conto vai falar de um mendigo que ele fica então num banquinho lá no cantinho dele, né, favorito dele ali, no meio da rua e tal.
E ele supostamente é invisível, ninguém nota que ele tá ali, ninguém dá a mínima. Até que um dia uma dona, comovida com aquele mendigo por causa do frio, vai até lá e dá um agasalho para ele. E todo mundo olha aquela cena e todo mundo se comove, sabe? E aí então todo mundo passa a notar a existência do coitado. Que aí chega um belo dia que esse mendigo desaparece da cidade. Ele fica vários dias sumidos e aí então todo mundo dá por falta dele. Todo mundo começa a se perguntar para onde ele foi, será que ele foi para um abrigo? Ninguém sabe de nada. E aí então, alguns dias depois, esse mendigo retorna. Ele reaparece de forma muito esquisita, tá? Quem narra essa história é um vigilante de trânsito, eu acho, que ele começa a notar então, né, aquele mendigo ficando cada vez mais estranho, até que coisas estranhas começam a acontecer com esse guarda. Não gostei muito do final porque eu acho que eu não entendi muito bem, mas é um conto bem interessante. O próximo conto é um conto que eu achei o melhor do livro, tá? E foi um conto que mais me deixou intrigado. Sabe quando você assiste um filme ou você lê um livro, você fica com aquele livro na sua cabeça, você fica meio que pasmo com as coisas que aconteceram, você fica com aquilo na sua cabeça quando você vai dormir, você acaba tendo pesadelos com aquilo. Não pesadelos no sentido de que, meu Deus, que medo. Não. É porque é uma coisa que realmente toca você. Você fica com aquilo na cabeça, sabe? Foi o que aconteceu comigo nesse conto. Se chama O Estranho Caso de Casperville. Tem o protagonista, né, o personagem principal, e ele acaba indo, então, retornando, na verdade, para a cidade natal dele, né, que é Casperville, porque um primo dele acabou morrendo de forma estranha. Ele morreu em combustão espontânea. Ou seja, ele morreu pegando fogo. Mas não é que foram lá e tacaram fogo nele, o coitado morreu. Ele morreu simplesmente pegando fogo, do nada, sabe? E o mais estranho é que nada além dele mesmo foi queimado. Tá? As roupas dele não foram queimadas, a cama onde ele estava não foi queimada, nem mesmo a casa. Apenas ele. Loucura, né? Mais loucura ainda é quando outras pessoas dessa cidade começam a morrer do mesmo jeito. Então esse é um conto assim que me deixou muito intrigado e eu fiquei com isso na cabeça. Não sei, alguma coisa mexeu comigo nesse conto que eu acabei sonhando com ele. O próximo conto é Condomínio Fechado. Esse eu acho, na minha opinião, que é o conto mais... Meu Deus! Ai, o que aconteceu? Corre, 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 corre! Eu senti muito isso nesse conto. Vou falar então sobre um vigia noturno, né? Que ele toma conta ali de um condomínio fechado. Tudo vai bem, até que numa noite ele escuta gritos do colega dele, de um outro vigia noturno. Ele escuta gritos e pedidos de socorro, e aí ele começa a procurar o amigo dele, até que ele encontra o amigo dele. O amigo dele, depois, ele tá em choque, ele tá espantado com alguma coisa que aconteceu. E aí esse personagem principal, né, começa a perguntar pra ele o que aconteceu, né, pelo amor de Deus, me fala. Até que o amigo dele acaba dizendo que viu um monstro. Fim, brincadeira. Ele fala que vê um monstro horrível, uma criatura estava lá dentro do condomínio. E o cara começa a achar que ele tá doido, né? Só que eu não posso falar mais nada, porque esse conto realmente eu quero que vocês leiam e que vocês me digam quais as suas conclusões, porque a partir desse conto, quando você chega no final, você passa a criar várias teorias mirabolantes sobre o que era esse suposto monstro. E então nós vamos ter o último conto chamado Marimbondos, tá? Que é um conto meio que bem agonizante. Se você tem medo, né, desse tipo de bicho, abelha, marimbondo, coisas que picam. Vamos ter então um cara que ele tá divorciado da esposa dele, né? Estão separados e o filho dele vai passar uns dias com ele, né? Ele começa a arrumar tudo então para a chegada do filho dele e tal, até que ele encontra lá um ninho, né, de marimbondo do lado de fora da casa dele, né? Tem um suposto meio que trauma desses bichos, então ele chama um detetizador pra pôr fim àquilo, né? Aquela praga. Só que não adianta nada. O negócio vai crescendo cada vez mais, e aquele negócio vai ficando assustador, entendeu? E tem cenas ali que é uma coisa horrorosa. O final do conto também é muito legal. O Everaldo, ele meio que aderiu a um tipo de escrita, né? Principalmente em contos, onde ele deixa aberto um final pra você. Ele não põe um ponto final. Ele vai deixar uma lacuna aberta para você decidir o que aconteceu, tá? Na maioria dos contos ele fez isso. E isso é uma coisa que eu particularmente gosto. Tem gente que não gosta disso, mas eu gosto. O que vocês têm que saber é que o livro do Everaldo ainda não está disponível em livro físico. É um livro digital que está disponível na Amazon, então aproveitem, porque a gente sabe que o livro digital é muito baratinho, né? Então não vai custar tanto para você ler. Quem não tem o leitor digital ainda pode baixar no seu celular o aplicativo da Kindle,
que é gratuito. Eu mesmo já baixei, eu li pelo celular mesmo, tá? Não é desconfortável para ler, você lê mais rápido ainda do que em livro físico. E vamos então apoiar os escritores novos, né? A literatura nacional, né? Você passa a se envolver no meio literário, quando você escreve também, você acaba vendo que a literatura nacional é muito subestimada. Se você entrar num site chamado Clube de Autores, que é onde está o meu livro, você vai ver que tem muitos livros lá incríveis, impressionantes, que estão sendo subestimados, que estão sendo deixados de lado, entendeu? E as pessoas estão colorindo livros. Passado o meu momento de desabafo, não subestimem a literatura nacional, tá? É um livro muito legal do Everaldo, eu recomendo. Então é isso, gente. Se vocês querem comprar o livro, ficaram interessados, o link do site da Amazon desse livro está lá embaixo. Espero que vocês tenham gostado. Deem um joinha, ajudem a compartilhar o canal. Até mais.